Vamos imaginar uma partícula que possui uma carga elétrica. Devido a essa carga, a partícula cria um campo elétrico ao seu redor. Esse campo elétrico é estático, não varia ao longo do tempo, porque a carga permanece imóvel. Agora vamos imaginar que aceleremos essa partícula com carga. Conforme a partícula acelera, de acordo com a teoria especial da relatividade, ela atinge uma certa velocidade. Essa velocidade gera um campo magnético ao redor dela. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Matematizei. Os campos elétricos e magnéticos estão intrinsecamente ligados. São dois componentes de um único objeto, o campo eletromagnético. Eles interagem entre si. Especificamente, o recém-surgido campo magnético perturba o campo elétrico e essa perturbação do campo elétrico, por sua vez, perturba o campo magnético. Isso acontece em um processo de perturbação mútua. O movimento imposto à partícula se propaga pelo espaço, espalhando-se na velocidade da luz, através dos campos elétricos e magnéticos. Esse fenômeno é conhecido como onda eletromagnética. Diversas frequências de ondas eletromagnéticas surgem dependendo da variação das partículas. Essas ondas podem ser mais ou menos energéticas, sendo classificadas em várias categorias de acordo com suas frequências e oscilações. Entre elas, encontramos a luz visível com suas diversas cores do arco-íris, mas elas não se limitam somente a isso. Existem ondas infravermelhas, ultravioletas, micro-ondas, raio-x, ondas de rádio e raios gama. Embora invisíveis aos nossos olhos, todas essas ondas também são ondas eletromagnéticas. A maior parte dessa radiação é imperceptível para nós, mas graças às tecnologias atuais podemos criar câmeras e instrumentos especiais para detectá-las ou até mesmo para emiti-las. Essas ondas têm diversas aplicações práticas, como nos fornos de micro-ondas, sistemas de telecomunicações, serviços remotos de transmissão, além de serem fundamentais na astronomia, permitindo que os astrônomos observem o universo de maneira mais abrangente e recebam imagens mais específicas do cosmos em comparação com o uso da luz visível. A presença das ondas eletromagnéticas é generalizada, visto que sempre que as partículas carregadas se movem, mudam de velocidade ou direção, elas são geradas por tais ondas. Além disso, qualquer objeto que possua temperatura emite esse tipo de radiação. Para compreender melhor esse fenômeno, é necessário examiná-lo na escala microscópica. A temperatura de um objeto está relacionada à agitação dos átomos que a compõem. Esses átomos consistem em um núcleo com carga elétrica positiva, cercado por uma nuvem de elétrons com carga negativa. Quando os átomos vibram, agitam seus elétrons na nuvem, que se comportam de forma semelhante a uma ligação elástica. Essas cargas elétricas estão constantemente acelerando e mudando de direção, causando emissão de ondas eletromagnéticas. Quanto mais alta for a temperatura do objeto, mais energéticas serão essas ondas internas. Por exemplo, o corpo humano, que possui uma temperatura média de 37 graus Celsius, emite constantemente radiação infravermelha. Essas ondas são invisíveis aos nossos olhos, então não podemos perceber outros seres humanos brilhando. Mas, com o auxílio de câmeras termográficas, podemos detectar essas emissões. Uma outra característica intrigante das ondas eletromagnéticas é sua polarização. Como mencionado anteriormente, as nuvens de elétrons nos átomos se comportam como se estivessem conectadas ao núcleo por uma ligação elástica. Quando as nuvens eletrônicas dos átomos vibram em torno dos núcleos em todas as direções, as ondas geradas possuem uma forma caótica que chamamos de não polarizada. Agora imagine enviar uma onda não polarizada em direção a uma partícula carregada. A partícula sofrerá uma força de interação com os campos elétricos e magnéticos da onda, fazendo-a vibrar da mesma maneira que a onda, portanto, como os átomos que a originaram. É dessa forma, por exemplo, que o Sol pode aquecer a atmosfera da Terra. Embora o Sol esteja a milhões de quilômetros de distância, seu calor é transmitido para nós através de ondas eletromagnéticas, que viajam pelas partículas do espaço. Bem, voltando às ondas não polarizadas, podemos controlar a vibração dos átomos de uma maneira mais precisa. As nuvens de elétrons dentro dos átomos podem vibrar de
de 3 formas possíveis. Vamos imaginar uma bola de gude colocada em cima de uma mesa, conectada a um prego por um elástico bem apertado. Se lançarmos a bolinha, notaremos que sua trajetória forma elipses em muitos casos, e às vezes linhas retas ou círculos perfeitos. Esse mesmo princípio ocorre dentro dos átomos. As nuvens de elétrons são atraídas para o núcleo, assim como a bola de gude é atraída pelo prego, levando-as a vibrar em uma das 3 formas possíveis e, consequentemente, gerar ondas transmitidas altamente organizadas, chamadas de polarizadas. Bom, essas ondas podem ter polarização retilínea, elíptica ou circular. Um exemplo de polarização é encontrado nas antenas de rádio, que induzem os átomos a vibrar ao longo do eixo da antena, gerando ondas eletromagnéticas com polarização retilínea. Embora a polarização da luz não seja diretamente visível a olho nu, aos nossos olhos são sentidos apenas a intensidade da luz e não a direção dos campos. Mas essa propriedade é crucial e afeta como a luz interage com os objetos. Existem filtros que podem absorver certas polarizações, sendo úteis em diversas aplicações. Esses dispositivos são conhecidos como polarizadores e têm ampla utilização na tecnologia do cinema 3D, por exemplo, especialmente onde é possível projetar 2 imagens simultaneamente com diferentes polarizações. Óculos com lentes polarizadas são utilizados para que apenas uma das polarizações passe, permitindo que cada olho veja uma imagem distinta. Além disso, como as ondas eletromagnéticas são essencialmente ondas, elas se comportam de acordo com os princípios bem específicos no espaço. Assim como outras ondas, elas podem se somar umas às outras ou se anularem dependendo da sobreposição das cristas. Esse fenômeno de sobreposição de ondas é chamado de interferência. A interferência é responsável pelo efeito de difração que ocorre quando uma onda encontra um pequeno obstáculo ou passa por uma fenda estreita. Isso resulta em padrões de espalhamento característicos. Como mencionado anteriormente, quando uma onda eletromagnética se move através de um meio transparente constituído por átomos, ela induz a vibração nas nuvens de elétrons, fazendo com que eles também emitam ondas que se propagam em todas as direções. Essas ondas secundárias possuem características semelhantes à onda inicial. Por isso, mesmo que enviemos luz em uma direção específica, o meio difunde a luz em todas as direções, o que é conhecido como espalhamento. Bem, a atmosfera da Terra fornece um excelente exemplo para ilustrar o fenômeno da dispersão da luz. A atmosfera em si não possui uma cor definida, mas quando o Sol envia radiação eletromagnética para nosso planeta, especialmente a luz branca, que é composta por todas as cores do arco-íris, as ondas de luz passam pelos átomos da atmosfera e se espalham em todas as direções. Esse fenômeno de dispersão é mais pronunciado quando as ondas são mais energéticas. As cores amarela, vermelha e verde correspondem a ondas relativamente fracas, enquanto a tonalidade azul tem mais energia. As ondas azuis são mais eficientes em fazer os elétrons vibrarem e, consequentemente, dispersarem a luz. Essa é a razão pela qual o céu parece azul. Outro fenômeno interessante é a reflexão. Quando enviamos uma onda eletromagnética em um material, como a água, por exemplo, parte da onda continua seu caminho através do material, enquanto outra parte salta de volta, sendo parcialmente refratada e parcialmente refletida. Se observarmos o fenômeno de reflexão em um material condutor, como o metal de um espelho, por exemplo, alguns elétrons na superfície não estão ligados aos átomos. Isso confere ao metal sua capacidade de condução de eletricidade. À medida que a onda de luz passa, os campos eletromagnéticos induzem movimento nesses elétrons livres, gerando correntes elétricas na superfície que reproduzem perfeitamente a forma da onda incidente. Esses movimentos dos elétrons na superfície, por sua vez, geram uma onda semelhante à onda incidente, que se propaga em ambos os lados da superfície. Essa onda corresponde à onda refletida, o que torna possível a formação de imagens refletidas, como em um espelho. Quando olhamos no espelho, a imagem que vemos é gerada pela interação das ondas eletromagnéticas com as correntes elétricas na superfície do metal do espelho. A onda gerada pelas correntes elétricas é
perfeitamente oposta à onda incidente, o que leva à interferência e ao cancelamento da onda original. O fenômeno da refração acontece quando parte da onda consegue atravessar a superfície de um material, como a água, por exemplo, mas parece propagar-se em uma direção diferente com velocidade menor. Esse efeito é resultado da superposição de várias ondas. Quando uma onda incidente passa por átomos e suas nuvens de elétrons começam a vibrar no interior da água, elas emitem novas ondas que se somam à onda inicial. Entretanto, essas novas ondas são deslocadas em relação à onda incidente, o que diminui a velocidade total do raio de luz. É importante destacar que a velocidade da luz em si não muda. O campo eletromagnético sempre reage na mesma velocidade, e cada onda gerada pelos átomos viaja à velocidade da luz. Contudo, o raio de luz como um todo desacelera devido às interferências entre as ondas. Em alguns materiais, um feixe de luz pode se propagar mais lentamente do que no vácuo, permitindo que as partículas excedam a velocidade da luz. Mas, na realidade, elas não estão excedendo a velocidade da luz em si, mas sim a velocidade de controle de uma onda de luz dentro desse material. Essa situação é semelhante ao estrondo que ocorre quando um avião ultrapassa a velocidade do som e resulta no fenômeno conhecido como estrondo sônico. No caso da luz, podemos ver esse fenômeno que é conhecido como efeito Cherenkov, onde ocorre o aparecimento de um flash de luz. Atualmente, os pesquisadores utilizam essa técnica para detectar neutrinos provenientes do espaço externo. Pessoal, deixem aí nos comentários se vocês já conheciam todas as características das ondas eletromagnéticas. Não deixem de se inscrever para ajudar a nossa comunidade a crescer dentro do YouTube. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, tá bom? Compartilhem nas redes sociais de vocês. E um beijo, até uma próxima!